Já de seguida vamos dar início à sessão Administração Hospitalar no século XXI, o que nos falta, apresentada pelo professor auxiliar convidado na Escola Nacional de Saúde Pública, Alexandre Lourenço. Bem, antes de mais, bom dia. Já que metade do grupo está a ir ao bar, eu vou começar. É um prazer estar aqui desde o dia de ontem. E permitam-me cumprimentar primeiro o Sr. Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Ricardo Mestre, o Sr. Chairman da Conferência, o meu querido colega e amigo também, o Dr. Delfim Rodrigues. E eu hoje pediram-me para falar do que é a administração hospitalar do século XXI. E eu, como eu não tenho grandes ideias sobre o tema, vou falar de muita coisa e peço para me pararem quando for demais, está bem? De qualquer forma, este seria sempre um exercício um pouco de adivinhação, ou seja, um pouco de imaginar o que é a administração hospitalar e pensar um pouco do que serão os serviços de saúde do futuro e depois discutir um pouco que competências é que têm que ter os gestores de serviços do futuro. Mas não deixa de ser um exercício de adivinhação. Mas algo que se sabe também em gestão é que, face à incerteza, devemos planear. E esse é um aspecto bastante relevante quando falamos de administração hospitalar. Mas permitam-me voltar aqui um bocadinho aos inícios dos tempos da administração hospitalar, ou da gestão de serviços de saúde, ou como os cuidados eram prestados. E de uma forma genérica, também sabemos que esta invenção que nós temos dos cuidados de saúde mais recentes e as organizações que temos são essencialmente da segunda metade do século XX. Os hospitais, na forma como os conhecemos, têm cerca de 70, 80 anos como organização. E a prestação de cuidados de saúde, até meados do século XX, era essencialmente um pouco padronizada por esta imagem, que na prática conseguem ver aqui, de um lado, os ricos a serem tratados em casa e os indigentes, os pobres, eram tratados essencialmente em instituições quase asilares, que seriam os hospitais. E a verdade é que a criação desta estrutura que mudou as nossas vidas, como nossas vidas sociais, nós hoje nascemos nos hospitais, passamos grande parte da nossa vida dos hospitais e acabamos por morrer nos hospitais. Isto não era toda a realidade antes da grande transformação que tivemos. Esta fotografia do Hospital de Santa Maria, dos idos anos 50, e mesmo este hospital, que concentrava toda esta tecnologia, que foi essa mudança que nós tivemos, foi uma necessidade de concentrar tecnologia para tratar doentes, mesmo este hospital é muito diferente do hospital de hoje. A origem dos hospitais vem, eu usava aqui uma matriz do Mintzberg, que essencialmente usa aqui dois quadrantes, que quando temos ali distante, depois em baixo não está ali a ver o próximo, mas usa essencialmente em vertical, distante da prestação de cuidados e em baixo, próximo da organização de cuidados, e depois no horizontal, fora da organização e depois na outra ponta, dentro da organização. Ou seja, um compromisso com a organização ou falta de compromisso com a organização. E a origem da prestação de cuidados dos hospitais de agudos é um bocadinho esta lógica, e a origem dos cuidados começa muito em hospitais de natureza muito religiosa e que, na prática, o objetivo era cuidar das pessoas. Ninguém nem se falava de tratar de pessoas, cuidavam-se de pessoas, o que era. E isto era muito dominado pela profissão também de enfermagem, muitas vezes associadas até a ordens religiosas, ou mesmo até há muito pouco tempo, as pessoas às vezes esquecem-se disto, que mesmo as enfermeiras em Portugal, durante muitos anos, eram obrigadas ao celibato. E muitas vezes nós esquecemos disto, da origem da profissão. Mas eram hospitais dominados essencialmente pela profissão que nós hoje consideramos mais evoluída da enfermagem, mas que muito dentro da organização, muito comprometida com a organização e perto da prestação de cuidados. A verdade é que o aumento da especialização e com o desenvolvimento essencialmente tecnológico que nos permitiu começar a curar doentes, quer do ponto de vista medicamentoso, quer das práticas cirúrgicas, começa a existir uma transferência do domínio do hospital, essencialmente para a introdução de médicos. Os médicos, de uma forma genérica, entraram no sistema de saúde sempre como profissionais liberais e, aliás, ainda muito hoje nos hospitais privados, que têm os seus consultórios, que são profissionais liberais e que vão prestar serviços aos hospitais. E, de uma forma genérica, temos essencialmente profissionais que, muito bem, estão focados na cura, nos seus doentes,
têm um grande compromisso com a prestação de cuidados, mas não têm um compromisso com a organização. E isso ainda hoje, quem conhece bem os hospitais tem bem esta ideia. O compromisso com a organização da profissão médica é muito menor do que, por exemplo, o compromisso dos enfermeiros, que passam grande parte do tempo dentro da organização e com grande compromisso. E a verdade é que, apesar de a questão da gestão e ter entrado nos hospitais com o aumento da complexidade, isso é essencialmente porque nem médicos nem enfermeiros iam fazer os livros, não era? Ou fazer a contabilidade, a origem da gestão nos hospitais entra muito pela lógica quase contabilística. E esse aumento e na prática profissionais muito comprometidos com a organização, mas muito longe da prestação de cuidados de saúde. E ainda hoje, quem quiser menosprezar um administrador hospitalar diz algo que nós diariamente confrontamos e que lutamos contra, é chamar-nos, estes tipos são os contabilistas, ou só estão preocupados com custos, que é totalmente mentira, mas realmente vem da origem e da visão, muitas vezes, que as outras profissões têm em relação em quem exerce funções nos hospitais. Mas, evidente, há aqui esta maturidade do controle e capacidade de gestão, porque as organizações tão complexas como são os hospitais e a evolução dos hospitais é impossível serem geridas sem componentes de gestão profissional. Esta é a primeira edição dos Hospitais Portugueses, do Coriolano Ferreira. E na primeira edição, isto é de 1948, antes daquele edifício ali do Santa Maria que eu mostrei, ele diz claramente, e vejam que isto é em 48, a Escola Nacional de Saúde Pública só acaba por estar em funcionamento já praticamente em 1970, e ele diz, nesta altura, que é evidente que temos formação para médicos e para enfermeiros, mas não há formação para o pessoal administrativo, que na altura que chamavam pessoal administrativo. Não existem, e ele diz mesmo, tirando 2 ou 3 exceções, vivemos no pleno domínio do amadorismo e das improvisações. E muitas vezes, quando se vê, aliás, eu convidava-vos a ler as várias edições dos hospitais portugueses, parece muitas vezes que em 2023, lendo alguma coisa de 1948, 1950, parece que voltamos a esta ideia do eterno retorno e aos momentos que foi escrito nestas edições desta revista. Mas é evidente que esta ideia de profissionalização, e o Coriolano foi muito a base disso em Portugal, com esta ideia que temos que profissionalizar, realmente acaba por marcar muito o desenvolvimento dos hospitais. Há um ponto também muito importante, e esta é outra abordagem, e eu peço que me suportem um bocadinho nestas partes mais conceptualizações teóricas. O Mintzberg, essencialmente no desenvolvimento do que é uma burocracia mecânica, uma burocracia profissional, um bocadinho do que nós estamos aqui a falar ontem e hoje, essencialmente identifica nas organizações vários tipos de componentes. Vocês conseguem ver nesta imagem a tecnoestrutura, que é responsável pela planificação, pela contabilidade, pelo controlo, pela formação, o apoio logístico, também conseguimos identificar bem nas nossas organizações, mas essencialmente também uma ideia vertical hierárquica entre o que é o topo definido pelo Conselho de Administração, depois uma gestão intermédia e depois o centro operacional. Ao contrário, e quando me dizem, muitas vezes eu já trabalhei com muitas pessoas que diziam que gerir um hospital é a mesma coisa que gerir uma fábrica de bolachas. Não é bem. Não é mesmo nada igual a gerir uma fábrica de bolachas, até porque nós trabalhamos numa organização, e quem gera hospitais e gera serviços de saúde, em que a definição do que é feito não depende do gestor. Não depende. Quem define o que é feito no ponto de prestação de cuidados, ao contrário da Auto-Europa, ao contrário do que seja, de outro tipo de setores, em que tem burocracias mecânicas, quem define são os profissionais que estão no ponto de prestação de cuidados. Portanto, o que é exigido a um gestor é completamente diferente e muito mais desafiante do que numa burocracia mecânica mais hierarquizada. E o que nós, essencialmente, vemos, isto são vários modelos de coordenação do trabalho, o que nós vimos, de uma forma genérica, nas organizações de saúde, nós não vimos como na área, estamos a falar há pouco de equipas aqui, por exemplo, na área militar, em que há uma supervisão direta. O que nós temos, essencialmente, nos hospitais são mecanismos de ajustamento mútuo, ou seja, os profissionais do ponto de prestação de cuidados interajustam-se, e vemos, essencialmente, também uma standardização das qualificações. Ou seja, a sociedade standardizou qualificações e dá uma autonomia técnica a quem exerce essas funções.
E é evidente que nós, além do controle da qualidade, quando a gente começou a entrar nos hospitais, nós temos uma grande preocupação cada vez mais de introduzir standardização, até porque nós temos uma variabilidade de resultados em saúde e de resultados alcançados por profissionais, ou por hospitais, ou por países, que é perfeitamente inaceitável, porque nós não temos standardização das práticas dentro dos hospitais, e esse é um mecanismo que, apesar da pressão que tem existido para ser cada vez mais introduzido, aliás, pelos mecanismos de gestão da qualidade, isso, de uma forma genérica, não tem vindo a acontecer, se calhar, na velocidade que nós gostaríamos. Aliás, há uns anos atrás, o Nirav Shah, no Congresso Europeu dos Hospitais em Cascais, dizia uma coisa muito importante, que é inovação em saúde é standardização. Standardização, para garantir qualidade e redução da variabilidade. E nesta lógica das burocracias, essencialmente profissional, o que nós, e o que nos pede por um gestor, é facilitar o trabalho de equipas. Um pouco nós estamos aqui a falar, ainda na mesa anterior. O que se pede a um gestor numa burocracia profissional é, efetivamente, facilitar o trabalho das equipas, liderá-las, dirigi-las. E se nas várias funções de gestão que nós temos nas organizações que bem conhecem, em nenhuma destas áreas, muitas vezes, porventura, e se planear é relevante, e é uma área que eu dou algum tempo do meu pensamento, no planeamento, a organização dos serviços é importante, a gerir a força de trabalho, talvez na área da saúde seja essencial, mas a verdade é que muito o que nos pedem em termos de liderança é persuadir e dirigir as pessoas, mas essencialmente persuadir as pessoas com quem trabalhamos. Nós, ao longo da nossa profissão e ao longo dos últimos 50 anos, temos vários mestres. Eu trazia aqui 3 livros, um do Vasco Pinto dos Reis, do professor Vasco Reis, do professor José Nogueira Rocha, que também perdemos há muito, muito pouco tempo, e eu deixo aqui, eu quero que em nome de todos, uma grande homenagem a este grande colega e um grande servidor público com enorme responsabilidade no desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, mas também um conjunto de pessoas que anonimamente foram fazendo a administração hospitalar e a gestão hospitalar nos hospitais. E qualquer um destes livros, qualquer uma destas pessoas tem muito a ensinar sobre o que é que foi a evolução da gestão hospitalar do SNS. E é preciso também ter a noção, é que a capacidade que eles tiveram, muitas vezes, de inovar e de ser disruptivos, em muitos aspectos, também lutam contra nós próprios pelo nosso conservadorismo na forma como olhamos as nossas organizações. E isto é particularmente relevante quando temos serviços de saúde que, em muitos aspectos, não correspondem às necessidades das pessoas. Eu costumo mostrar esta fotografia, alguns de vocês já viram várias vezes esta fotografia. Eu roubei o Rafael Bengoa, que fez-nos que é um colega espanhol, e que dá um pouco nota do que é que são os serviços de saúde hoje. E faz esta metáfora, isto é na Ponte Choluteca, nas Honduras, passou uma tempestade tropical e o rio mudou o curso, como podem ver aqui. Mas a ponte continua no mesmo sítio. E em muitos aspectos os nossos serviços de saúde ainda são aquela ponte. A população pede serviços diferentes, mas nós continuamos a prestar os serviços que prestamos sempre. Temos graves problemas de organização, graves problemas de acesso, e este, reparem, não é um problema sequer português, é um problema global. E muitas vezes nós temos esta ideia, que vivemos os nossos problemas nas nossas organizações, mas este problema não é um problema português, é um problema dos serviços de saúde mais dos países desenvolvidos. É que a verdade é que o que as pessoas pedem e o que precisam hoje não é o hospital de agudos dos anos 60. Nós hoje temos uma população com envelhecimento, com multiplicidade, que tem necessidades completamente diferentes. E quando tivemos um hospital que foi criado para, desenvolvido e organizado para prestar cuidados agudos, nós hoje, as necessidades das populações são completamente diferentes, e a abordagem hoje dos hospitais é quase mais uma abordagem de doentes que, pelo primeiro contacto, não saem curados e vão permanecer nas nossas organizações ao longo da sua vida. E as nossas organizações continuam a ser focadas em episódios, em consultas, em internamentos, e muitas vezes perdemos esta noção de continuidade. E é importante, quando em Portugal hoje discutimos a questão das ULS ou da integração de cuidados, é importante ter ideia de qual é a origem do modelo de organização que nós temos hoje
na prestação de cuidados de saúde. Este diagrama é de 1922. Foi o primeiro diagrama que descreveu, de uma forma genérica, do Dawson Report, de 1920, que descreveu a organização de cuidados, este modelo de organização de proximidade e de cuidados cuidados primários, cuidados secundários, esta ideia de rede entre cuidados primários e cuidados secundários. Já passaram 102 anos sobre este relatório. E nós hoje ainda continuamos a ver o sistema de saúde como um modelo que tem níveis de cuidados de saúde primários, que tem um nível de cuidados secundários, terciários, e esquecemos realmente é que o sistema não deve ser, ou esta pelo menos, a base do sistema e a organização do sistema devem ser as pessoas. E quando eu vejo muitas vezes até alguma discussão hoje se devemos avançar pelas ULS ou não, é um pouco anacrónico. É evidente que nós temos de trabalhar a integração de cuidados. Mas integrar cuidados não é permanecer no mesmo modelo organizacional que temos. Aliás, muitas vezes as ULS não atingiram resultados. Não, porventura, seria muito difícil atingir resultados se os modelos continuam exatamente os mesmos. Não atingiram os resultados que esperámos em integração de cuidados. Mas fizemos tudo também para que eles não serem alcançados. Nós temos ULS hoje que tem um diretor clínico dos cuidados primários e um diretor clínico dos cuidados hospitalares. Portanto, à partida, num Conselho de Administração, vocais executivos. Portanto, à partida, não é possível atingir resultados diferentes se mantivermos o mesmo modelo de organização. Mas, mais uma vez, se hoje falamos em inovação e utilizamos outro tipo de tecnologias, parece muito estranho que em 2023 continuamos a focar-nos no modelo de organização que foi criado em 1920. Outros problemas que nós temos é muito o nosso modelo de como é que colocamos os incentivos no sistema. E de uma forma genérica, nós continuamos a focar-nos muito no financiamento de acordo com a estrutura de custos que as unidades têm. Nós, apesar do esforço todo que tivemos ao longo dos anos para introduzir modalidades de pagamento, eficiência, fomos os países pioneiros na introdução de grupos de diagnóstico homogéneo, a verdade é que, no limite, nós continuamos a financiar a estrutura e a estrutura de custos existentes. E, de uma vez por todas, é importante reconhecer que é isso que está a acontecer. Estamos a financiar uma estrutura de custos. E encontramos formas diferentes de lá chegar a esse valor. Mas, na prática, financiamos o número de profissionais que lá trabalham, temos que pagar os salários e todos os custos associados à prestação de cuidados. Portanto, mantemos um modelo muito baseado ainda nos recursos que colocamos. E, apesar de tudo, fomos tentando criar estas modalidades de pagamento, dos GDHs, dos pagamentos por doente tratado, de tudo que nós fomos tentando ir avançando, mas, em muitos aspectos, esta forma de ver o sistema, essencialmente num sistema baseado em volume, no final não vai dar grande resultado. Porque, porventura, o essencial, e da minha experiência até profissional ao longo do tempo, o essencial, se calhar, também não são as modalidades de pagamento. É a gestão. E nós podemos inventar tudo o que nós quisermos. Pagamentos por desempenho, mas se nós não dermos autonomia a quem gera as organizações para encontrar melhores soluções nos locais, dificilmente podemos criar todos os mecanismos, todos os instrumentos que também não vamos atingir resultados diferentes. E parece muitas vezes que nós estamos ainda presos a modelos organizacionais do século XX, numa realidade tecnológica do século XXI. Porque as nossas organizações, permitam-me repetir isto, continuam organizadas, e quem ler o Regulamento Geral dos Hospitais de 1968, os nossos regulamentos internos dos hospitais são exatamente uma cópia do Regulamento Geral dos Hospitais de 1968. São essencialmente uma cópia. Todos foram evoluindo ao longo do tempo para manter e perpetuar o mesmo modelo organizacional. E o que nós sabemos à partida, reparem, mais uma vez, não é uma questão portuguesa, não é uma questão do Serviço Nacional de Saúde, porque se nós vimos também os hospitais privados, o modelo de organização dos hospitais privados mimetiza também o modelo de organização dos hospitais públicos. Portanto, ou mesmo os outros países, a maioria dos casos, e com algumas honrosas exceções, mimetizam exatamente os mesmos modelos de organização. E a verdade é que estas forças que nos têm inibido o desenvolvimento dos serviços de saúde são essencialmente duas forças que perpetuamente as nossas organizações. É o hiperprofissionalismo, que ainda se mantém numa estrutura
patriarcal em que continuamos a sentir, e permitam-me dizer isto, o médico sabe mais, e depois uma estrutura burocrática em que as pessoas são vistas como objetos desumanizados. E em muitos aspectos, quando alguém faz alguém esperar 6 ou 7 horas numa sala de espera por uma consulta, não está a ver ali uma pessoa, está a ver um número. Não estão a ver pessoas, ninguém está a ver pessoas. E as nossas organizações, e é meia culpa, não, é uma autocrítica na forma como nós gerimos as nossas organizações. E em muitos aspectos, muitos dos nossos profissionais, até muitos de nós, na forma como trabalhamos, essencialmente temos uma ideia que estamos a fazer um favor aos utentes. Fazemos favor. Nós estamos a fazer um favor porque prestamos serviços universais, gratuitos, e as pessoas só têm que fazer o que nós queremos. Os doentes têm que fazer o que nós queremos. E a verdade é que se nós queremos mudar isto, temos que avançar, e só se consegue fazer isto com gestão. E uma gestão que vai focar de que o doente é que sabe mais. E nós podemos continuar com esta conversa, convidar a Ana Sampaio para vir aqui falar, como falou tão bem ontem, mas nós não temos instrumentos institucionalizados nas nossas organizações para realmente perguntar aos doentes como é que eles querem que os serviços sejam organizados e como é que nós respondemos melhor às necessidades. E a verdade é que se nós mantivermos a mesma configuração aqui em X, vamos essencialmente prestar as mesmas funções. Portanto, não vamos sair disto. E só mudando o nosso modelo de organização é que vamos conseguir prestar outro tipo de funções, estas funções Y. E a Covid, reparem, esta contingência da Covid permitiu-nos fazer isso. Foi a mesma estrutura reformar-se, rever-se e prestar cuidados de maneira diferente. A verdade é que o Covid passou e muitos aspectos até que ganhámos, até de trabalho mais em equipa, de interligação, perdeu-se. E continuamos a voltar para trás. E a única solução que nós temos realmente para mudar a configuração é a gestão. Não vamos ter mais Covids. E mesmo se quiséssemos manter até a dinâmica na altura do Covid, era preciso manter muita força na gestão para manter uma revisão do modelo organizacional. Permitam-me só fazer aqui um panorama de como é que são os serviços de saúde hoje. Nós hoje temos essencialmente prestadores convencionais que vivemos em estrita cooperação com a área de farma e dispositivos. É indissociável ver um hospital hoje sem a parceria que temos com a indústria, quer farmacêutica, quer com a tecnologia. Os hospitais não são, sem esta tecnologia, os hospitais e a forma como prestamos cuidados não existiriam. E é evidente que ao longo do tempo temos avançado neste tipo de parcerias. Temos hoje cada vez mais as áreas de medicina de precisão, começamos a ter relacionamentos diferentes também entre estes dois atores com contratos de partilha de risco, e os hospitais, temos vindo as prestadores convencionais a procurarem cada vez mais prestar cuidados de proximidade. A verdade é que hoje começam a aparecer novos prestadores, fora deste ambiente convencional, que são estes que chamaria estes prestadores mais de natureza digital. E que em muitos aspectos estão altamente dependentes também dos prestadores convencionais, mas em muitos aspectos estão-nos a ajudar, aliás, a mudar a forma como prestamos cuidados, como monitoração remota de doentes, com cada vez mais a utilização de modelos preditivos e de instrumentos de apoio à decisão. Mas a grande revolução que está a aparecer vem de novos modelos de prestação de cuidados de saúde, muitas vezes associados ao digital, mas essencialmente instrumentos de natureza mais individual e de aconselhamento individual das pessoas. E que ainda hoje, a verdade é que nós temos os Apple Watch, essas coisas vão-nos dando alguma informação, e isto, de certa maneira, são automatismos que estas aplicações têm, mas cada vez mais a inteligência artificial vai possibilitar ter um acompanhamento. Imaginem que têm um relógio destes que mede glicémias e que consegue detectar, por exemplo, pré-diabetes e faz um agendamento automático, envia-vos um convite para o Outlook para uma consulta num médico, uma consulta, uma videochamada. É um modelo de prestação de cuidados de saúde completamente diferente do que nós temos hoje. E isto não está assim tão longe e tão distante. E a verdade é que a grande questão que estamos aqui a tentar discutir é um pouco como é que a gestão vai acompanhar estes momentos e como é que os prestadores convencionais vão conseguir acompanhar estes novos modelos de prestação de cuidados. Isto leva à gestão enorme complexidade, até à organização do sistema e, porventura, até uma hiperfragmentação também do sistema. Eu vou dar aqui nota só de um aspecto de um inquérito que aplicámos aqui
antes do Covid e do que é que os presidentes do Conselho de Administração estão centrados na sua atividade diária. Quer em termos de tempo de reuniões do Conselho de Administração, quer no seu tempo. E consegue-se perceber aqui que, essencialmente, a atividade de quem gera as organizações de topo do SNS, estamos a falar de hospitais do SNS, é carga administrativa. E se nós considerarmos, o Delfim ontem abordou sobre a questão que prioridades é que temos. Que prioridade, não é prioridades, que prioridade temos? O tempo para um gestor é certamente o recurso que nós temos que utilizar melhor. E se nós mais 50% do nosso tempo é tratar de tarefas administrativas, dificilmente estamos a gerir alguma coisa. E a verdade é que grande parte dos desafios que nós temos para o futuro é encontrar soluções para realmente encontrar soluções para estas matérias administrativas, que muitas vezes nem precisam bem da intervenção ou da decisão da gestão de topo e de encontrar soluções para gerir melhor as organizações. Há uns anos atrás, no âmbito da APA, desenvolveu-se esta ideia de qualificação dos gestores de serviços de saúde, particularmente dos administradores hospitalares. Começava na educação, na necessidade de ter um melhor recrutamento, na avaliação e na formação contínua dos administradores hospitalares. Foi utilizada também este diretório da Federação Internacional dos Hospitais, que tem essencialmente 5 áreas: responsabilidade profissional e social, gestão comunicacional e relacional, liderança, a saúde e o sistema de saúde e a gestão operacional ou business. E, essencialmente, no centro, liderança. Esta matriz, este diretório, é utilizado para definir o que nós chamamos modelos de competências para formar gestores hospitalares. E é evidente que há um papel importantíssimo também das organizações, nomeadamente da APA, de garantir formação contínua aos gestores. Não basta essencialmente acreditar que alguém faz um curso de 1 ou 2 anos numa escola e que não precisa de melhorar as suas competências. Ultimamente tem sido utilizada outra matriz mais avançada também e que na Escola Nacional de Saúde Pública estamos a utilizar. Tem projetos da Organização Mundial de Saúde que são matrizes um pouco diferentes e mais evoluídas sobre as competências que os gestores devem ter. Essencialmente, esta matriz divide 2 grandes áreas. Áreas de ação, de domínios de ação, de competências. E reparem que estamos a falar de transformação e capacidade de transformação dos gestores, capacidade de execução e capacidade de estabelecer relações. E depois, por outro lado, um conjunto de competências de promoção que estão muito relacionadas, evidentemente, até com os valores profissionais, os valores de cada um de nós, os valores pessoais que temos na organização, a nossa capacidade até de autoavaliação e de perceber também as nossas limitações e procurar encontrar novas competências que temos de deficiência e depois, evidentemente, também esta ideia de realmente de autoavaliação e autodesenvolvimento que é essencial para qualquer gestor e depois, naturalmente, a literacia sobre o sistema de saúde. Eu não vou, nem tenho tempo para dar nota de como é que estas matrizes são aplicadas e da importância que elas têm. E espero que brevemente consigamos ter estas matrizes, que é um trabalho que também está a ser feito no âmbito da Federação Internacional dos Hospitais, que nos permita. Mas para ter uma ideia, por exemplo, em liderança da mudança, o tipo de avaliação que é feito é essencialmente perceber o nível de cada um de nós está e perceber em autoavaliação o que é que nós temos que melhorar. É evidente que o que é exigido a gestores de topo é diferente do que é exigido a gestores intermédios e quando falo de gestores intermédios é importante também ter noção que muitas vezes, às vezes nós esquecemos isso, que as pessoas que exercem mais funções de gestão nas nossas organizações são certamente os enfermeiros e os médicos e os gestores e os administradores hospitalares, não são eles. Muitas vezes quando se diz a má gestão nos hospitais, se calhar devíamos começar a olhar para quem exerce também funções de gestão. Este modelo está muito bem descrito neste livro e que recomendava, não vou falar muito sobre isso, mas essencialmente dar nota aqui de um projeto da IES e que temos vindo a colaborar, da IES Business School em Barcelona, que é muitos de vocês recordam-se também, claro, a primeira conferência de valor à PAU, Gabriel Antorra veio apresentar o que é o Hospital do Futuro. E deste projeto do Hospital do Futuro, nós desenvolvemos um projeto que é as competências futuras de um gestor dos estes hospitais do futuro. E uma das coisas primárias, dos primeiros análises que fizemos é que se existe hoje uma diferença entre o que é as competências atuais e as competências exigidas para gerir as organizações de hoje, e existe,
cada vez mais estas competências vão, esta diferença vai cada vez aumentar. E, mais uma vez, foram identificadas algumas áreas que estão muito relacionadas, aliás, com a discussão do capital humano de hoje, que é o engajamento dos profissionais, a capacidade de adaptação dos serviços de saúde, a questão de gestão de rede, o fortalecimento do crescimento e da sustentabilidade, a melhoria do desempenho e a transformação das organizações. E o gestor de futuro exige flexibilidade. É evidente que não é o Cirque du Soleil que nos vai formar gestores hospitalares, não é? E não se pedirá a um gestor de serviços de saúde ter este nível tão grande de flexibilidade. Mas algo devemos ter a certeza, é que, e dando conta até da conferência hoje de manhã e do trabalho excepcional que a APA fez no lançamento do barómetro de cultura organizacional, é que melhores organizações vão alavancar melhores profissionais. E se nós hoje vivemos uma crise de recursos humanos no setor da saúde, que, mais uma vez, não é só portuguesa, não é só portuguesa, é dos países, essencialmente dos países desenvolvidos, que têm um problema grave, essencialmente responder às expectativas dos profissionais, a verdade é que a gestão, porventura, é a solução para este tipo de questões. Não será só o aumento do salário, e até considerando isto um fator higiênico, que vai garantir a retenção dos profissionais. Enganem-se disto. Está aqui o Sr. Secretário de Estado da Saúde, não é só aumentar o salário dos profissionais que lhes vai resolver o problema que nós temos de recursos humanos da saúde. E sendo esse um fator quase higiênico, ou seja, binário, é evidente que as pessoas têm que ter remunerações associadas ao esforço que têm, este não vai ser a solução do problema. E muitas vezes, eu dou aulas de liderança na Escola Nacional de Saúde Pública, e uma das áreas que se trabalha em estudos de caso é a questão da motivação das equipas. E este é só um dos modelos de motivação que são utilizados. Mas, essencialmente, se nós olharmos para os profissionais de saúde e virmos que o seu drive, o que é que eles querem, é adquirir, como qualquer ser humano, é relacionar-se, pertencer, é compreender o trabalho em que estão a fazer e, essencialmente, também defender o seu legado e o seu trabalho e o seu desempenho, é evidente que dentro das nossas organizações, e em cada equipa, e aí começa a gestão, em cada equipa, é essencial ter sistemas de recompensa, ter uma boa cultura organizacional que as pessoas se sentam parte das equipas, desenhar bem as funções do trabalho de cada um dos trabalhadores e trabalhar, porventura, nas equipas, o desempenho, o desenho do seu trabalho e depois garantir também que existem sistemas de reconhecimento da gestão de cada um e da alocação de recursos. Isto é essencial para garantir a motivação das equipas e para um gestor tem que trabalhar as 4 áreas. E se nas organizações públicas temos uma grande dificuldade dentro do sistema de recompensa, pelo menos as outras 3 áreas são responsabilidade dos gestores. E aqui, mais uma vez, não é só responsabilidade, e muitas vezes para os administradores hospitalares, é criar as condições para isto existir, mas muita desta responsabilidade está nas equipas clínicas. E aí é responsabilidade da gestão intermédia e dos administradores hospitalares criar estas condições para que isto se desenvolva. E o que nós sabemos, à partida, isto é de um artigo de 2017, e classificaram médicos capazes, médicos que consigam responder a 2 questões simultaneamente. Uma era que tinham capacidade de latitude para tomar decisões e a outra é que tinham recursos e ferramentas. Médicos que conseguiam responder a estas 2 questões cumulativamente, positivamente, tinham um aumento de 14% da produtividade, uma redução de 61% dos sinais de burnout e 76% menos probabilidade de planear a saída da organização. Ninguém está aqui a falar de salário. Está a falar, essencialmente, de condições de trabalho. E se formos perguntar, mais do que isso, se a sua organização valoriza mais o trabalho em equipa ou o desempenho individual, e isto é um aspecto muito relevante agora que estão a ser discutidas, por exemplo, matérias como as carreiras, e perceber que o trabalho de equipa ou os incentivos individuais, percebe-se essencialmente é que os médicos que respondiam, que valorizavam essencialmente a sua prática, o trabalho em equipa, respondiam 3 vezes mais que eram capazes, naquelas condições que tínhamos, que estavam mais disponíveis, 5 vezes mais disponíveis para trabalhar mais e para além das suas funções, 5 vezes mais recomendar a sua organização e demonstravam menos 75% de sinais de burnout, com as mesmas condições de trabalho. Isto nós sabemos, é que realmente a liderança vai permitir melhores resultados
em saúde. No final. Esta é a fotografia do primeiro curso de Administração Hospitalar. Eu creio que nós, como profissão, os administradores hospitalares, a disrupção que foi criada com a criação deste curso em 1970, e vêm ali figuras como o Vasco Reis, o professor Coriolano Ferreira, o Júlio Reis, ali na ponta, o António Correia de Campos, vários colegas aqui que todos temos enorme respeito, estima e admiração, mas na altura isto foi altamente revolucionário. Altamente revolucionário. E a verdade é que nós não podemos, como é que eu dizer, dormir na sombra ou ficar parados no tempo a achar que uma revolução feita em 1970 hoje servirá os nossos propósitos. E é nessa lógica que realmente temos que perceber como é que avançamos como profissão dentro de um contexto de enorme complexidade. Somos esses contextos VUCA, mas essencialmente depende de cada um de nós, como gestores, de avançarmos nas nossas competências e está na mão de cada um de nós, por um lado, escolher o que é que quer fazer e como profissionais e como equipa profissional que somos, escolhemos realmente qual é que é o caminho que queremos. Se é o de desenvolvimento das nossas competências e de sermos líderes nas nossas organizações, ou é efetivamente administrar o que existe e não pensar na mudança necessária dos serviços de saúde. Eu deixo esta última frase da Florence Nightingale, que vem muito em linha, aliás, também com alguns textos do professor Coriolano Ferreira, é que muitas vezes não basta ser bom ou ter bondade ou querer fazer o melhor. É preciso saber. E se nós tivermos esta autoperceção que sabemos pouco e temos que saber mais para sermos melhores profissionais, é um bom caminho para transformar os serviços de saúde no nosso país. Muito obrigado.